Fala galera da Achados e Perdidos HQs. O review de hoje é sobre DuckTales, Os Caçadores de Aventuras, a Odisseia de Ouro, uma HQ super bacana que a Editora Abril lançou em 2009. Mas antes de eu começar a falar sobre ela, fique ligado que no final desse vídeo vai ter uma comparação muito bacana com essa edição aqui, ó, Tio Patinhas 611. DuckTales, Os Caçadores de Aventuras, Odisseia de Ouro. Na verdade, ele fez um abre-alas pela Editora Abril aqui no Brasil sobre Disney temático. Na verdade, de Disney temático não é uma série numerada, nem uma série reconhecida pela própria Editora Abril, e sim é uma forma que o Planeta Gibi, que é um blog extremamente especializado em quadrinhos aqui no nosso país, que também tem uma loja e tudo mais, eles criaram esse nome Disney temático, certa sequência no lançamento dessas edições independentes. Ao adquirir DuckTales, você tem toda a história da Odisseia de Ouro nessa única edição, então você não precisa adquirir mais nada. O legal dessa edição, primeiro, o material eu gostei do papel, do formato, principalmente pela qualidade do papel interno. Normalmente a gente vem acompanhando as mensais, e aquele papel é um papel jornal, e o papel interno é um papel mais branquinho, um papel que dá um ar mais glamouroso com essa edição. O preço de capa lançamento na época era R$ 8,95 e vinha com uma lombada quadrada com o título, então ele fica bem legal se você colocar na sua estante em pezinho ou até mesmo deitado, ele fica e dá um destaque bem maneiro. E atrás ele vinha uma propaganda, tá? Não vinha nada demais não. Porém, uma coisa que assim que a gente abre essa edição, a gente pode ver, veja aí na imagem que eu coloquei aí ampliada, a gente pode ver que a capa, o lado interno da capa, eles utilizaram para fazer o índice da história, o índice das histórias que vem nessa DuckTales. Isso para mim já é algo muito bacana. Por quê? Porque você aproveita o máximo de espaço da HQ, tanto dentro, fora, dos lados, nos cantos, para você colocar informações sobre a história. Isso eu acho super bacana. Galera, começando aqui primeiro com a Odisseia do Ouro, o terror no topo do mundo. É a primeira história das 7 que foi dividida, essa odisseia, essa jornada, em 7 partes, tá? O que eu acho bem interessante é que a gente começa com o Tio Patinhas, ele dirigindo um carro de neve, né? Não sei qual é esse veículo, mas um veículo que é utilizado para andar em neve, e que a gente já percebe que ele está numa certa enrascada aqui, né? Vai vindo uma tempestade de neve e ele está tentando se comunicar com o Capitão Boing e os seus sobrinhos. Uma coisa bem legal ao ler essa HQ, a gente vai perceber que ao longo de cada etiquetazinha colorida dessa, que a gente encontra certas informações que eu acho legal a gente ler e se deparar com esse tipo de informação. Por exemplo, dá uma olhadinha nessa aí. Veja, aqui primeiro a gente vê o Capitão Boing jogando ping-pong com os sobrinhos. Na verdade ele está jogando ping-pong com ele mesmo. Ele fala sobre que lá fora só tem ursos, focas e pinguins. E os próprios sobrinhos falam pinguins, mas eles vivem no Polo Sul. Então isso já é uma coisa bem legal. Por quê? Porque a gente sabe que pinguim não tem no Polo Norte. Então já fica um grande aprendizagem para quando você lê. Então eu acho legal. E onde é que vivem os pinguins? Lendo DuckTales você acabou descobrindo facilmente, né? Então seguindo aqui para o próximo ponto que eu marquei. Perceba que tem muito ponto aqui, né? Esse ponto aqui eu acho fantástico, dê uma olhadinha aí. Os habitantes dessa região estão tão desesperados para fugir do tal do Alataki, não sei nem pronunciar, como se fosse um homem das neves, e que esse cidadão aí, ele tenta fugir, e tá tão frio, mas ele tá tão desesperado em querer fugir, que ele foge até descalço. Outro ponto que eu marquei é algo imprescindível para todo escoteiro mirim, é o próprio manual do escoteiro mirim. E perceba que ele vai aparecer aí diversas vezes na história, tá? Outro ponto que eu acho bem interessante da história é exatamente o manual do escoteiro mirim, que ele aparece em toda a história. E percebo que ele vai mudar, o manual muda, né? Então, para tudo que o Guinho, Zezinho e Luizinho precisam consultar, tem dúvidas, eles acabam encontrando a resposta no manual. Então a primeira parte acaba, a gente começa já com a segunda parte, que é a Lua de Ouro. Então o legal dessa segunda parte é que basicamente eles estão no Polo Norte, e aí eles fazem a missão deles lá, voltam para casa, né? Voltam para Patópolis, se encontram até mesmo com o professor Pardal, e logo em seguida eles já vão para uma outra aventura, uma floresta. E o que acontece com o manual do escoteiro mirim?
percebam que ele agora ele é amarelo. Ele é amarelo, não sei porquê. Eu tenho uma impressão de que o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, eles utilizam o manual do escoteiro mirim meio que com uma prévia. Eles vão assim, a gente vai para um tal lugar, eles entendem como é que funciona o lugar, eles já vão lá e selecionam um manual específico. Dá a sensação de que o manual é infinito de informações, uma internet. É como se fosse uma internet. Tudo que eles precisam saber é meio que, mesmo que desde nascimento de paca a lançamento de foguete. E os caras, no manual, você encontra todo tipo de informação. É impressionante. Então eu entendo. Claro, é uma observação minha, uma análise minha, né? Às vezes o cara pode ser até o mesmo manual para os roteiristas, mas ora ele tá vermelho, ora ele tá amarelo. Nesse momento que ele tá amarelo, eu tenho uma sensação de como se eles selecionassem um manual determinado para cada tipo de aventura. E a gente vai perceber que isso vai mudando, as cores vão mudando, claro. Volto a dizer, isso é uma análise minha, que é uma observação minha, que eu acredito que seja. Mas é muito curioso, porque tudo que eles precisam saber, eles encontram exatamente no manual, cara. Não tem outro lugar que eles pesquisam, não. Não tem outro lugar. A gente pode ver que nessa segunda parte aqui, na própria leitura do manual, eles acham exatamente como é o comportamento do povo daquela região e como é que eles se comportam ao receber presentes. Então perceba, cara, onde você encontraria isso no manual? É algo muito interessante. Então, para mim, o manual dos escoteiros mirins também é um grande personagem. Vocês percebem que o Pão Duro McMoney, junto com o Tio Patinhas, eles estão tentando negociar a liberdade dele. Mais uma vez, o manual está sendo consultado. Mas o manual é importante? Mas o mais importante é essa cena do Tio Patinhas com o Pão Duro McMoney, que vai ter uma ligação mais lá na frente. E uma coisa bem legal, que assim que acaba a segunda parte, a gente já entra na terceira parte, que é o feiticeiro Asnésio. Então, Asnésio, que ele entrou na segunda parte da Odisseia, ele vai ter um papel extremamente importante aqui nessa história, porque ele vai acabar se tornando um aprendiz de feiticeiro, um aprendiz de druida. Assim que eles conseguem fugir daquela ilha onde estava sendo atacado por aqueles caranguejos, que também é tema da capa, tá? Tio Patinhas ele fala para Capitão Boing irem para Winchester, na Inglaterra, e logo em seguida manda os meninos, os sobrinhos deles, pegar informações com o Observatório de Greenwich. Então são duas coisas bem interessantes. Primeiro, Winchester existe na Inglaterra e o Observatório de Greenwich também existe, né? E assim que eles chegam na região, eles vão direto para um museu. Dá uma olhadinha aí. Veja qual é o museu. Nada mais nada menos que é o Museu Medieval de Salisbury. Desculpa, eu não sei pronunciar corretamente. Mas veja, o lugar existe. É um museu de fato. Ele existe e está lá, o museu, né? E aí depois que eles saem do museu, eles vão parar nada mais nada menos do que um lugar muito bem conhecido, que é Stonehenge. Dá uma olhadinha, confere aí na foto. Cara, que legal. E eles falam que eles se questionam, né? Pô, como é que essas pedras vieram parar aqui? Será que é um relógio? Será que é um monumento? O que será de fato é isso, né? Depois de Asnésio se tornar um aprendiz de feiticeiro, um aprendiz de druida, ele tenta caçar os sobrinhos, o Guinho, Zezinho, Luizinho, Capitão Boing e Tio Patinhas. O objetivo desse capítulo 4 é Perdidos Além da Via Láctea, aonde o druida, a história sai da Terra, propriamente dito, e o Tio Patinhas ele vai salvar Pão Duro McMoney, que ele está no espaço, tentando lá encontrar um planeta onde o ouro ele não é um objeto desejável. Então é um objeto que tem em abundância. E nesse processo de objeto em abundância, Pão Duro ele tenta trazer o máximo de dinheiro, o máximo de ouro possível para a Terra. E Tio Patinhas vai socorrê-lo. E nesse pedido de socorro do Tio Patinhas, do Pão Duro McMoney, Tio Patinhas, ele tão desesperado, ele fala assim, porra, só tenho 6 dias de ar. E, na verdade, a plaquinha mostra 140 horas ali, mas a gente sabe que 140 horas não são exatamente 6 dias, né? Se a gente pegar 6 dias e multiplicar por 24, a gente tem 144 horas. E aqui nessa parte eu deixei esse papelzinho maior aqui para lembrar que no final eu vou fazer um link aqui entre a DuckTales e a Tio Patinhas 611. Então vamos em frente. E aí Tio Patinhas ele pega sua espaçonave e voa para o espaço e vai salvar o Pão Duro McMoney. E assim ele entra no capítulo 5, os condenados de Sarras, né? E aqui o que acontece? Finalmente Tio Patinhas ele chega nesse planeta junto com seus sobrinhos, o Capitão Boing. Impressionante que o Capitão Boing ele consegue pilotar qualquer coisa, ele só não consegue pousar. Pousar
não é o forte do Capitão Boeing, né? Como a gente sabe. E aqui nessa parte da história, Tio Patinhas ele se separa do Pão Duro McMoney e ele tenta encontrar ir para esse deserto, onde é o deserto do ouro. E aí nessa etapa, o Pão Duro ele acaba oferecendo um relógio dele para um cara lá da região. Ele oferece o relógio dele como um pagamento para levar até esse deserto. E até aí tudo bem, né? Ele acaba entrando, mas isso aqui vai começando a conectar. E aí ao chegar no deserto, o Pão Duro McMoney ele começa a encher os bolsos dele tanto ouro. Só que ele não tem nada para oferecer ao cara lá que levou ele até o deserto para voltar. Porque o cara deixou bem claro, não, você me pagou para lhe trazer, para voltar não. Aí o cara, pô, mas aí, saca, McMoney fica, pô, mas eu não tenho nada a lhe oferecer, e tenta oferecer o próprio ouro do lugar. E ele fala, esse ouro de nada adianta pra gente, não tem valor isso pra gente, né? Ele tentou dar dinheiro em espécie e nada. E aí o cara entrou na aeronave, vazou e voltou pra sua cidade, deixou McMoney lá sozinho. Já na sexta parte, o Planeta Azul, onde Tio Patinhas consegue consertar a aeronave dele e ele volta para a Terra. E aí mais uma vez, o Guinho, Zezinho e Luizinho, eles tentam, eles acabam honrando aí o manual. E aí mais uma vez, o Guinho, Zezinho e Luizinho, eles tentam aí, eles provam que o manual está a todo momento com eles. E aí veja que interessante, nessa parte, até o manual sabe exatamente uma trajetória para casa, do planeta Terra, aonde tem asteroides e cometas. Poxa, esse manual é o completo de tudo, né? Esse manual tá melhor do que a internet. E aí ao chegar na Terra, mais uma vez o Capitão Boeing, ele não tem um pouso bem sucedido, ele cai no mar mesmo e eles acabam sendo resgatados por um transatlântico. E aí Tio Patinhas chega na casa dele, né, na caixa forte, e ele é surpreendido pelos irmãos Metralha fazendo um furo por debaixo da caixa forte. Esse furo ele vai acabando drenando o ouro. E o que é bem legal de se observar que Tio Patinhas, ao chegar no caixa forte dele, quando ele vai dar um mergulho, ele tem uma contagem suprema, aquela contagem supersônica, que ele sabe exatamente o quanto de dinheiro está faltando em um simples mergulho. E aí no final da história, o que acontece? Eles não conseguem trazer ouro nenhum do espaço, porque a aeronave estava tão pesada, e eles tiveram que largar o ouro de volta, mas Tio Patinhas se sobressai mais uma vez, porque ao os irmãos Metralha fazerem um furo por debaixo da caixa forte, ele descobre que tem uma mina de ouro debaixo da caixa forte. Ele acaba minerando o subsolo da caixa forte e ele encontrando mais ouro, e assim encerra a jornada. Essa odisseia eu acho bem interessante, por quê? Porque você vai desde o gelo, desde o Polo Norte, entra numa floresta, segue para o espaço, volta, cai no oceano, volta para a Terra, vai para o subsolo. Então eu acho isso super bacana, porque ele mostra lugares e situações bem diferentes, né, de uma história 100% linear. Para finalizar, a HQ, ele traz uma história sobre ratos e patos. Basicamente é que deu uma infestação de ratos no caixa forte do Tio Patinhas, e aí ele tenta eliminar os ratos. E, na verdade ele acaba se juntando a eles no final da história. E aí, Vinícius, onde é o grande finale? Qual é a conexão que você faz com essa HQ com a Tio Patinhas 611? Vamos lá. Pessoal, a partir desse momento é uma análise minha, é uma observação minha, não tem registro oficial isso em canto nenhum, tá? Nem do autor, nem da editora, nem de roteirista, enfim, não existe, tá? Então o que acontece? Essa HQ ela foi lançada aqui no Brasil em 2009, né? Originalmente em 91, não no Brasil, né? Mas a história surgiu em 91. Mas perceba que na página 97, Pão Duro McMoney ele segura um relógio de cor prata, vamos dizer assim, um relógio de cor prata que está quebrado, que quebrou numa queda que ele teve aí dentro da espaçonave. Se a gente perceber, nessa história aqui, no enredo, na história toda, McMoney ele aparece com dois relógios, um relógio de algibeira, aquele que eu mostrei lá atrás, onde ele tenta oferecer junto com o Tio Patinhas para eles não serem condenados, mas essa imagem eu vou botar de novo aqui para vocês olharem. Percebam bem, então, nesse momento é um relógio dourado que está com McMoney. E é um relógio que está com ele. Ele não conseguiu dar esse relógio para ninguém nesse momento. Já nesse pedaço da história, ele está com um relógio prata, um relógio prateado.
Ao chegar no planeta, ele está com um relógio dourado novamente e funcionando. Então perceba que o relógio dele está quebrado, o prata está quebrado. O dourado está funcionando. Quando ele deu o relógio para aquele cara para levar até o deserto, ele deu o relógio dourado. Se preocupando para voltar na hora certa, ele pergunta as horas, ele fica, eu tenho que saber as horas. Então mostra que o relógio dourado não é o mesmo relógio prateado. Logo, não sendo o mesmo relógio, são relógios diferentes. E onde entra a história? Entra a história de quê? Que eu entendo, vamos lá, eu entendi que é como se o Pão Duro tivesse dois relógios, levasse dois relógios para a viagem, um dourado e um prata, e um prateado. O dourado ele deu, funcionando perfeitamente, em troca a viagem até o deserto de ouro, e o prateado ele caiu. Só que o prateado ele guardou. E aí onde está a conexão? Na edição 611, e onde está a conexão? Na edição 611 do Tio Patinhas, que foi lançado mês retrasado, acho que foi em maio, se eu não me engano. Bem, eu vou dar uma olhadinha aqui, mas eu vou botar o mês de lançamento correto aqui. Mas foi a 611, exatamente onde completou 50 anos, 60 anos aqui do Pão Duro McMoney. E aí nessa história, garantia na hora, ela traz uma problemática que é: Tio Patinhas ele tem um problema com o relógio dele, só que o relógio que ele comprou é um relógio com garantia vitalícia. E aí, não adiantando aqui a review, porque eu vou fazer uma review específica também sobre essa HQ e todas elas, mas veja que interessante. O relógio que o Pão Duro McMoney ele tenta trocar, na verdade, ele na jornada do Tio Patinhas para consertar o relógio dele dentro da garantia vitalícia, ele acaba encontrando o Pão Duro McMoney. E o Pão Duro McMoney ele fala o seguinte: não, eu também estou com um problema aqui no meu relógio. E o meu relógio aqui, ele está quebrado, ele está na garantia. Porém, deixa eu pegar aqui. Porém, o relógio que ele tenta consertar parece ser o relógio que ele quebrou lá atrás, né? Bem, eu não sei se de fato existe essa conexão, se é ou se não é verdadeiro, mas o fato é que parece ser. Quando eu li a história e depois fui ler a 611, meio que deu um estalo. Cara, ele foi consertar o relógio na garantia vitalícia lá na loja e eu pensei, pô, mas quando ele quebrou esse relógio? Acho que ele quebrou lá na viagem. Bem, pode ser besteira, pode ser que não, pode ser só viagem minha, ilusão, mas é isso aí, pessoal. DuckTales, Os Caçadores de Aventuras, Odisseia do Ouro. Particularmente eu gostei do acabamento, eu gostei do papel utilizado, um papel bem branquinho, bem rígido. Eu acho que vale a pena. Vai rolar no canal a review de todas as outras Disney temáticas, vai rolar todos os outros Disney temáticos. Então é isso aí. Fique ligado, se você gostou desse review, deixa o joinha aí embaixo, compartilhe nas redes sociais e forte abraço!